Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. Na aula passada eu falei um pouco do balanço patrimonial, não foi isso? E eu disse que nessa aula eu ia desmembrar esse balanço patrimonial. E aí eu vou falar um pouco sobre o ativo, passivo e PL. O que é um ativo? Aí eu trago o conceito de ativo de acordo com o CPC 00, de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O conceito de ativo o ativo ele é um recurso controlado pela entidade como resultado de um evento passado e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Vamos desmembrar esse conceito de ativo. Eu vou pegar aqui a caneta para a gente desmembrar aí o conceito de ativo. É um recurso controlado pela entidade, primeiro ponto. Então, o que é que o conceito quer dizer com isso? Que esse ativo ele deve ser controlado pela entidade, mesmo que esse ativo não seja de fato ou de direito da entidade. Como assim, Aladim? Para ser ativo, eu necessito ter o controle. Um dos pontos é que eu necessito ter o controle daquele bem. Mesmo que aquele bem não for meu, se eu tiver o controle do bem e ele cumprir todos os outros requisitos aqui do conceito de ativo, eu posso considerá-lo como ativo. Vou dar um exemplo. Um bem que está na sua empresa em comodato. Tem um contrato de comodato. O bem não é seu, mas você tem o controle desse bem. Ele foi resultado de um evento passado, que foi o contrato aí entre você e outra empresa, por exemplo, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Se essas três condições ocorrerem, então o bem é considerado um ativo. Ele tem que ser controlado pela entidade, ele tem que ser resultado de um evento passado e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Nesse exemplo que eu dei do comodato, esse bem, para ser considerado um ativo, além de ele estar sendo controlado pela minha empresa, ele já é resultado de um evento passado, mas ele tem que gerar benefícios econômicos futuros para a empresa. Tem que se esperar que ele gere benefícios futuros. Ou seja, se esse bem está lá na minha empresa, mas ele não está sendo utilizado em nada, está lá guardado dentro de um galpão, eu não vou nem utilizar ele na empresa, ele não vai gerar futuros benefícios econômicos para mim, não. Então eu não posso considerar esse bem como ativo. Mas se é um bem que está lá na produção, por exemplo, está lá produzindo, vou dar um exemplo aqui, numa fábrica de sandália, é uma máquina que está produzindo um tipo de sandália, ele vai gerar benefícios econômicos. Então eu considero ele como ativo. Lembrando, para ser considerado como ativo, esse bem ele tem que seguir essas três condições. Vou dar um exemplo de estoque. Pronto, estoque é um bem do ativo, né? O estoque, ele é controlado pela entidade? É. O estoque, ele é resultado de um evento passado? É, da compra de mercadorias. Do qual se espera que flua futuros benefícios econômicos para a entidade? Sim, quando eu vender o estoque, ela vai ter, aquela empresa vai trazer aí benefícios econômicos para aquela empresa. Então, é considerado um ativo. Então, dentro do meu ativo, nós temos os bens e direitos. E esses bens e direitos eles devem ser expressos em moeda. Antigamente, quando a gente falava o conceito de ativo, era o conceito de ativo, bens e direitos. Era só isso. Hoje a gente tem esse conceito aqui bem mais elaborado e bem melhor definido pelo CPC. Então, a gente tem no ativo os bens e direitos, né, que eles devem ser expressos em moeda, ou seja, eu tenho que quantificar esse ativo. Eu trago alguns exemplos de
bens, né? Eu já dei para vocês anteriormente, já falei para vocês anteriormente esse conceito de bem. Caixa, ou seja, o dinheiro que tem na empresa, bancos, veículos, imóveis, obra de artes, computadores, mercadorias, tudo isso aí são exemplos de bens na contabilidade. E direitos são o quê? Aquelas títulos a receber, clientes, aluguéis a receber, ICMS a recuperar. Aí eu já faço uma observação aqui, pessoal. Nós temos impostos a recuperar e impostos a recolher. Quando você via a expressão ICMS a recuperar, é um direito que a empresa tem. Ela vai recuperar aquele valor que foi pago de ICMS, por exemplo. Quando você vê a expressão ICMS a recolher, o que é isso? É uma obrigação que a empresa tem. Então, vai estar lá no passivo. É uma obrigação que a empresa tem perante o Estado. Ela tem que pagar esse ICMS. E aí muitos alunos me perguntam, Aladim, por que não é o nome ICMS a pagar? É ICMS a recolher. Porque, na realidade, pessoal, quem paga o ICMS é o consumidor final. Porque aquele valor do ICMS está embutido na mercadoria. Então, o que é que a empresa faz? Ela repassa para o fisco. Por isso que o nome é a recolher, ela recolhe para o fisco. Mas quem paga o ICMS somos nós. A gente escuta muitas empresas, muitos empresários, a gente está pagando muito imposto. Quando, na realidade, quem está pagando muito imposto é o consumidor final. Porque aqueles impostos estão embutidos no valor da mercadoria que ele repassou para você, que ele vendeu para você. Então, essa é a lógica, pessoal. Eu trago aí alguns exemplos de bens e direitos, vocês estão vendo aí. E agora a gente vai falar um pouco do nosso passivo, o conceito de passivo. Muito parecido com o conceito de ativo. Só que o passivo ele é uma obrigação presente, uma obrigação que a entidade tem hoje, uma obrigação presente da entidade, derivada de um evento passado, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Vamos desmembrar também o conceito aqui de passivo. Primeiro, uma obrigação presente. Tem que ser uma obrigação que a empresa tem hoje, né? Derivada de um evento passado. Um passivo ele é derivado de algo que já aconteceu. Isso é fato. Por exemplo, de um financiamento. Eu fiz um empréstimo e aí eu tenho um passivo na empresa. Ou então eu comprei mercadorias a prazo e eu gerei um passivo para a empresa, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade. Ou seja, a liquidação de um passivo, para me pagar esse passivo, vai ter que sair algum recurso da entidade. Seja em dinheiro, em espécie, seja em mercadorias. Por exemplo, eu posso pagar uma conta com mercadorias. Vamos dizer que minha empresa está devendo a um fornecedor e eu digo, fornecedor, é o seguinte, eu tenho aqui como lhe pagar, eu posso lhe pagar em... Eu fabrico sandálias, eu vou lhe pagar em sandálias. Eu tenho um fornecedor de borracha e aí eu decidi, negociei com ele para pagar em sandálias. Eu não paguei em dinheiro, mas saiu o recurso da empresa. Saiu o quê? Sandália. Eu entreguei sandália lá do meu estoque para aquele fornecedor e aí eu liquidei aquela conta. Ou então eu posso liquidar uma conta com outra, com um direito. Como assim? Vamos dizer que eu tenho um financiamento. E aí eu digo, banco, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 100 mil reais em duplicatas a receber. Eu vou pagar esse financiamento que eu tenho com essas duplicatas a receber. É claro que tem todo um trâmite burocrático. Estou falando aqui de forma bem simplista para vocês entenderem a lógica. E aí eu dei as duplicadas a receber para o banco
e o banco liquidou aquela minha obrigação. Então, fechamos aí, liquidamos um passivo com o quê? Com um direito que a empresa tinha. E aí, capaz de gerar benefícios econômicos. Muita gente fica na dúvida, um passivo gera benefícios econômicos? Sim, pessoal. Quando eu compro, por exemplo, mercadorias a prazo, aquela minha mercadoria não vai gerar benefícios econômicos para a empresa? Quando eu faço um financiamento, aquele dinheiro que entrou na empresa, que foi utilizado dentro da empresa, não vai gerar benefícios econômicos para a empresa? Então, é um passivo, é uma obrigação, é um passivo. Se cumprir todas essas regrinhas aí, todas essas situações que eu acabei de falar aí do conceito, né? E aí surge uma dúvida. Aladim, eu vi em uma determinada empresa, eu sei que por aqui no Ceará isso não acontece, mas alguém chegou para mim e disse, Aladim, eu vi em uma empresa lá, que eu nem me lembro em qual estado era, que o empresário ele fez um financiamento e não utilizou o dinheiro na empresa. Ele utilizou na casa dele, fez uma reforma na casa. Primeiro ponto, ele quebrou o princípio da entidade, né, que a gente viu lá no início. Ele misturou o bem da pessoa jurídica com o da pessoa física. Já começou errando aí. Segundo, esse financiamento ele gera benefício para a empresa. É uma obrigação presente da empresa, né? Vamos dizer, foi feito no nome da empresa, é uma obrigação presente. É derivado de um evento passado, beleza. Cuja liquidação resulta na saída de recursos, vai sair de recursos que ele vai estar pagando com o dinheiro da empresa, mas é capaz de gerar benefícios econômicos para a empresa? Não. Então, esse financiamento não pode ser considerado como passivo dessa empresa. Por quê? É um financiamento feito para a pessoa física. Apesar de ter sido feito pela PJ, ele foi feito para fazer reforma na casa da pessoa física. Então, ele não cumpre os requisitos de passivo. Essa é a lógica, pessoal. E aí, o que são passivos, né, de forma geral? Basicamente, as obrigações que a empresa tem a pagar, obrigações a pagar da empresa. Exemplos de passivo. Eu dei vários aí para vocês anteriormente, mas vai lá, contas a pagar, fornecedores, salários a pagar, financiamentos a pagar, impostos a recolher, olha aí, impostos a recolher, ICMS a recolher, tem aí PIS a recolher, COFINS a recolher, então impostos a recolher de forma geral. Então a gente tem aí vários exemplos de passivo. E aí muita gente teve uma dúvida que um aluno fez na aula presencial, e aí pode ser dúvida de vocês também que estão assistindo agora o vídeo. Eu vou falar aqui para vocês. O aluno perguntou, Aladim, salário é o quê? É o seguinte, o salário ele pode ser despesa ou pode ser custo. E aí essa questão de salários a pagar no passivo é outra situação. Vamos lá. Vocês vão ter aí, vocês de administração pública, vocês vão pagar uma disciplina com o grande professor Marconi de custos. E aí, nessa disciplina, Marconi vai explicar detalhadamente o que é despesa, o que é custo para vocês. Mas eu vou dar um spoiler aí. O que é a diferença entre custo e despesa? Diferença básica. O custo ele está diretamente ligado à produção, ele está diretamente ligado ao produto, ele está ligado ao produto. A despesa ela não tem nada a ver com a produção, está fora. Isso aqui eu estou dando um exemplo bem simplista para vocês entenderem basicamente a diferença de custo e despesa. O custo, eu vou dar um exemplo aqui de uma fábrica de sandália, que é o que eu estava falando anteriormente. A recepcionista, ela tem um salário lá na fábrica de sandália. Esse salário da recepcionista, ele vai ser despesa, já que ela não tem nada a ver com a produção, ela não tem nada a ver com aqueles produtos que são fabricados lá na empresa. Então, é uma despesa da empresa. Ela atende a empresa como um todo, a recepcionista.
Já o salário daquele funcionário que trabalha na produção, que fabrica a sandália, é um custo. Está ligado lá à produção, à fabricação da sandália. E aí, com o professor Marconi, vocês vão ver o que é custo direto, o que é custo indireto, aí vão ver métodos de custeio e por aí vai. Mas aqui só para vocês entenderem de forma geral. E aí, o que são salários a pagar? São salários que já foi gerado, já ocorreu o custo ou a despesa, mas ele ainda não foi pago. Como assim, Aladim? Vamos lá. Quando você trabalha o mês, vamos dizer que você trabalhou janeiro todo. Em 31 de janeiro, você tem direito ao salário. Você trabalhou todo mês, você tem direito a um salário. Então, pelo regime de competência, que é o que a gente utiliza na contabilidade, na contabilização, eu tenho que registrar essa despesa ou esse custo que ocorreu lá em 31 de janeiro. Mesmo que a empresa não pague ainda, não pagou ainda esse salário. Por quê? Porque a CLT, as leis trabalhistas, dizem que a empresa tem até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar o salário dos seus funcionários. Então, dia 31, ocorreu o fato gerador, ocorreu a obrigação de pagar. A empresa já tem a obrigação de pagar. Só que ela não pagou ainda, ela tem legalmente até o 5º dia útil. Então, o que é que eu tenho que fazer contabilmente no dia 31? Eu tenho que lançar aquela despesa ou aquele custo, dependendo do que seja, salário, o custo ou a despesa, e eu vou lançar também uma obrigação, que é os salários a pagar. A empresa tem a obrigação de pagar, só que ela não pagou ainda. Então, gera a despesa, o custo, e fica lá no passivo a obrigação de pagar. Lá em salários a pagar. Quando ela pagar, a gente zera aquela conta lá do passivo de salários a pagar. Tranquilo, galera? Vamos lá. Vamos passar agora para o PL. O que é o PL? Pessoal, o PL nada mais é do que o interesse residual entre ativo e passivo. É o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. Olha o conceito aqui lá do CPC 00. O que é que o CPC quer dizer com isso? O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Lembra lá da aula anterior que eu falei a questão daquelas pessoas que tinham muitos bens, mas quando a gente tirava as obrigações, ficava o patrimônio bem pequenininho? É isso aí. O patrimônio líquido dessas pessoas é só o que sobra. O patrimônio líquido de uma empresa é todo o ativo dela, menos o passivo, a gente tem patrimônio líquido. Lembrando, a gente vai falar da equação patrimonial, equação fundamental do patrimônio, né? Que é ativo igual a passivo mais PL. Então, o PL, o patrimônio líquido, eu vou sempre falar PL, patrimônio líquido, é a mesma coisa. O PL e patrimônio líquido é a mesma coisa. A gente só abrevia aí. Então, o nosso patrimônio líquido é a diferença entre ativo menos passivo. E aí, a gente traz um esquema gráfico, né? Nós temos aqui um ativo, o ativo aqui, menos o passivo, nós temos justamente o PL. Dá para vocês entenderem aqui facilmente. Ó. A soma do passivo mais PL, nós temos o nosso ativo. E aí vamos caminhando, né, pessoal? Qualquer dúvida, vocês mandam a dúvida aí ou aqui no YouTube, ou então lá no nosso Google Sala de Aula. Vocês podem fazer a pergunta aí ou manda por e-mail que eu respondo para vocês, beleza? Não fiquem com dúvida. Perguntem, vamos debater, vamos conversar sobre contabilidade. O objetivo aqui é que vocês aprendam o máximo possível. Eu fico feliz quando eu vejo vocês aí aprendendo, vocês crescendo como pessoa e como profissional. Aqui nós estamos para trocar experiências e aprender juntos. Então, falando em patrimônio líquido,
eu tenho que falar quais são as fontes desse patrimônio líquido. Nós temos no patrimônio líquido as fontes de investimento. Que fontes de investimento são essas? São aqueles valores que os proprietários, que os sócios, que os acionistas, eles investem na empresa. Os investimentos são aqueles efetuados pelos proprietários, né? Em troca de ações, cotas, participação na empresa. Então, é aquela parte que a pessoa física, vocês já viram não, que é pessoa física e jurídica, né? Pessoa física, ela foi montar uma pessoa jurídica, então ela investiu naquela empresa. As fontes de investimento são essas, é aquele dinheiro investido em troca de cotas, em troca de ações. Se for uma sociedade anônima, seja de capital aberto ou fechado, nós temos ações. Se for uma sociedade limitada, por exemplo, nós temos cotas ou participação. Então, isso são fontes de investimento, é aquilo que eu invisto inicialmente na empresa, o valor que eu coloquei para iniciar a empresa e os aportes que eu fiz depois são fontes de investimento. Outra fonte do PL são os lucros, que são acumulados aí ao longo de um tempo. Aqueles lucros que não foram distribuídos aos sócios, que ficaram lá como lucro acumulado, caso a empresa seja uma ME, uma EPP, ou então no SA, que ela tem a obrigação de destinar os seus lucros, como eu falei em aulas anteriores, são aqueles lucros lá que foram destinados para reservas. Então, aqueles lucros que não foram distribuídos aos sócios. É uma fonte do PL também. Então, nós temos as fontes de investimento e os lucros, que movimentam o nosso PL, que aumentam o nosso PL. Tranquilo, galera? Vamos caminhando. Agora a gente chega na equação patrimonial, na equação fundamental do patrimônio. Nada mais é o que eu falei para vocês anteriormente. Ativo igual a passivo mais PL. Ô, Paladinho, vocês querem ativo igual a passivo mais PL. E aqui está PL igual a ativo menos passivo. A lógica é a mesma, que é matemática. Olha, a equação que eu tinha dito para vocês inicialmente era que ativo é igual a passivo mais PL, não é isso? Vamos lá, o que é que eu fiz aqui? Eu isolei o PL, isolou o PL aqui, né, o patrimônio líquido, e aí passou o passivo para o outro lado. Então, como ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então, PL é igual a ativo menos passivo. Isso aí vocês aprenderam lá em matemática, né? A fórmula é a mesma, eu só mudei o local local dos números aí, o local do ativo e do passivo e do PL, né? Então, pessoal, se o ativo ele suplantar o passivo, nós temos aí um saldo no patrimônio líquido, né? Nós temos aí um patrimônio líquido positivo, quando o ativo ele é maior do que o passivo. E a gente busca essa equação, a gente busca que o nosso ativo seja maior do que o passivo, né? Para que a gente tenha um patrimônio líquido positivo. Essa é a equação fundamental do patrimônio.